Olá, pessoal, tudo bem? Continuando com o conteúdo de gestão orçamentária, financeira e logística, que eu já acredito que não é aquele bicho de sete cabeças, você já conseguiu compreender na unidade 1 porquê de você ter que estudar essa matéria, você já conseguiu compreender a visão macro que você tem que ter. Hoje vamos falar um pouco da unidade 2. O que é a unidade 2? Perceba o caminho que nós vamos ter no conteúdo para vocês visualizarem. Nós falamos na unidade 1 de orçamento público, orçamento programa, falamos do papel da PMMG na questão orçamentária no Estado, falamos da auditoria setorial, falamos da AFCA-PM, falamos da PM6, isso na unidade 1. Para vocês compreenderem agora como que nós vamos desenvolver a unidade 2. Olha o que nós vamos estudar agora na unidade 2. A unidade 2, nós vamos subdividir os itens da seguinte forma: processos de licitação e sistemas informatizados, CIAF, CIAD, portal de compras, GRP Minas. Olha bem, agora é o conteúdo que já começa a envolver o nosso dia a dia, mais assim, voltado diretamente para o nosso dia a dia. Todo mundo vai falar de uma licitação, entendeu? Vai chegar um momento que você, futuro sargento, estando em alguma sessão, ou vai poder ser designado por uma comissão ou vai participar de uma licitação. E você, dependendo do local que você vai trabalhar depois, vai ter acesso ao CIAF, ao CIAD, ao portal de compras. Tá certo? Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer para vocês esses conhecimentos do processo de licitação e dos sistemas informatizados que o Estado tem e a Polícia Militar utiliza. Tá bom? Vamos lá, então. Processos de licitação. Olha aqui. Qual a importância de se compreender essa temática? Gente, por que você acha que é importante você compreender os processos de licitação? Por quê? Nós não falamos um pouquinho lá na unidade 1 que quando nós falamos de recursos públicos, nós temos que ter a noção de gerir recurso público com sabedoria, com parcimônia, gastar recurso público com responsabilidade. A licitação envolve muito isso, porque dependendo da licitação que é firmada, isso envolve recebimento de materiais e recursos. E olha como que é muito responsável você saber lidar com essa questão de material e recurso. Você vai compreender o porquê dessa importância do processo licitatório a partir desse conteúdo. Olha bem, ó. Coloquei a imagenzinha para vocês verem, representando a licitação, para tentar transportar para a imagem a ideia de licitação. E olha aqui, ó, o que é licitação? Vamos lá então. O que é licitação? É um procedimento administrativo formal e obrigatório. Então veja, é um procedimento administrativo. Se é um procedimento, tem ritos a serem cumpridos. Se ele é formal, ele tem que ser escrito, materializado. Você não celebra uma licitação de forma verbal, entendeu? Ele tem que ser materializado. Entendeu? Além dessa celebração que é formal, ele é obrigatório. Então perceba, o processo licitatório é obrigatório. Além disso, o ato licitatório é executado por convocação. Esta convocação pode ocorrer através de edital ou convite, tá certo? É o que está na lei. E além disso, aqui, ó, envolve o quê, gente? O que envolve quando nós falamos de processo licitatório? Envolve o oferecimento de bens e serviços. Olha, a Polícia Militar pode realizar uma licitação para a compra de mobiliário. Mobiliário, isso mesmo. Pode realizar uma licitação para poder contratar um serviço de conservação e limpeza. Vocês perceberam? Porque é bens e serviços. Além disso, eu coloquei assim, importante, ela visa o quê? O que visa a licitação? Imagina aí. Se nós podemos fazer a compra de materiais ou contratação de uma empresa para prestar o serviço de conservação e limpeza, nós não vamos estar gerindo recurso público? Nós não vamos estar lidando com recurso público? Então, o que é importante vocês terem uma ideia? Ela visa a proposta mais vantajosa para a administração. Além disso, visa promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, você não vai correr atrás de uma licitação de qualquer forma e de forma irresponsável. Então, além de visar a proposta mais vantajosa, a licitação tem que promover o desenvolvimento nacional sustentável. Além disso, ela deve assegurar a participação do maior número de interessados, por isso que ela tem que ser através, assim, a convocação através de um edital ou uma carta convite, um convite, para poder chamar o máximo de pessoas a participar da licitação. E olha aqui, ó, ela preserva o tratamento isonômico dos envolvidos. Não há favorecidos do processo licitatório. Tanto é que, se ficar provado que numa licitação uma empresa teve um favorecimento, isso anula todo o processo licitatório. Tem que voltar e fazer tudo de novo. Além das responsabilidades que os envolvidos estão sujeitos. Então perceba que, ao se falar de licitação, processo licitatório,
não é só a complexidade do ato, mas as responsabilidades que envolve trabalhar com essa questão, tá certo? Vamos lá, ó. Da Lei 14.133 e a Lei 8.666. Se algum de vocês já estudou para concurso ou teve a oportunidade em algum momento, nós já ouvíamos falar muito da Lei 8.666 de 93. Só que a partir de 1º de abril deste ano, entrou em vigor a Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Tá certo? Aí você vai me perguntar assim, mas por que está 14.133 versus 8.666? A 14.133 não revogou por completo a 8.666. A 8.666 vai vigir ainda, vai prevalecer ainda por 2 anos. Nós vamos falar disso aqui devagarzinho, tá bom? Olha bem, importante. Como ficarão as licitações com essas duas leis? A 14.133, ela estabeleceu o seguinte regramento. O administrador pode optar por celebrar executar a licitação na Lei 8.666 por ainda 2 anos, ou pode já executar de imediato a 14.133. Nós não vamos entrar em detalhes porque teríamos que explorar a miúde as leis, e não é o nosso objetivo aqui agora, tá certo? A imagenzinha da licitação, e olha o que eu coloquei embaixo, ó. As duas leis existirão no sistema jurídico por 2 anos, a partir da entrada em vigor da Lei 14.133, que foi 1º de abril deste ano. Além disso, a partir da nova lei serão observados, olha bem, gente, olha que coisa legal. Na nova lei, a 14.133, no artigo 5º dela, lá estão definidos todos os princípios que regem as licitações. Além de ter citado todos os princípios do artigo 37 da Constituição, o que eu achei que, na minha opinião, não precisava, entendeu? Não há necessidade de citar, não havia necessidade de citar na 14.133 os princípios constitucionais, porque a administração já sabe que tem que cumpri-los. Mas eles citaram, no artigo 5º, diversos princípios. São vários os princípios que regem agora as licitações e contratos administrativos no Brasil a partir da entrada em vigor da Lei 14.133 de 2021. Maravilha? Olha aqui, ó, coloquei essa imagenzinha aqui, ó. Olha aqui, combinação ou ajuste para que determinada empresa ganhe uma licitação é crime. Tá certo, gente? Perceba isso aí, é muito, muito importante tomar cuidado com isso, porque agora nós estamos falando de responsabilidades, não que anteriormente não teria, mas as responsabilidades aqui são pesadas, porque dependendo do ato, o servidor está cometendo crime. Crimes que se enquadram na lei de improbidade administrativa, nós vamos falar mais isso para frente, tá certo? Das licitações, olha aí, ó. Eu coloquei essa imagenzinha aí do João perguntando pro Eduardo, perdão, um diálogozinho perguntando quais são os objetivos da licitação. Nós já falamos um pouquinho os objetivos legais, no caso, né? Proposta mais vantajosa, garantir que a administração faça a contratação de serviços de forma isonômica, sem beneficiar ninguém. Mas eu coloquei só para poder ilustrar, vocês vão conseguir ler isso depois direitinho. Mas olha aqui, ó, das licitações, da aplicação da Lei 14.133 de 2021. Quem são as partes quando se fala de licitação, gente? Se nós estamos falando de licitação, nós estamos falando de contratante e contratado. Então, as partes da licitação é contratante e contratado. Em qual ambiente se realizará a licitação? Olha que coisa interessante. A nova Lei 14.133 definiu de forma enfática que as licitações ocorrem de forma virtual. É pela internet as licitações. Só que lá falou o seguinte, a regra é essa. Todos os atos são virtuais. Quando eu falo virtuais, são no ambiente online. Só que ela pode ser presencial. Só que o legislador, para poder garantir uma maior proteção, falou o seguinte, pode ser presencial, mas tem que observar algumas regras. Tem que ser formalizada uma ata, a licitação, o ato da licitação tem que ser filmado, tem que ter gravação de vídeo, áudio e imagem. Perceba como que o legislador colocou muitas exigências para a licitação de forma presencial, porque ele quer que ela seja executada de forma online, tá certo? Então, isso aí, o ambiente é um ambiente do pregão, assim, dos atos executados de forma virtual, tá certo? Olha bem, do edital, olha que coisa legal também. Além da nova lei agora citar explicitamente o princípio da vinculação ao edital, nós vamos ver isso mais para frente, fala também da questão do edital. O edital tem que discriminar o objeto da licitação, as regras que vão envolver aquela licitação, os recursos, as penalidades e outras questões mais. Além dos objetivos, que nós já falamos. O objetivo da licitação é a proposta mais vantajosa para a administração, tratar todos com imparcialidade, respeitar o princípio da isonomia, garantir que o máximo de pessoas participem, porque o objetivo é proporcionar à administração um ganho com isso. Então, quanto mais pessoas, mais opções. Perceberam? Olha aqui também, ó.
uma imagenzinha interessante do martelinho com dinheiro para vocês entenderem isso aqui, ó. A licitação, ela também tem fases do processo licitatório, os responsáveis pela licitação e modalidade de licitação. Quando nós falamos de fases, vocês vão perceber o seguinte, eu não vou citar todas aqui não, só que citar uma ou outra. Uma das fases do processo licitatório é a preparação e também a divulgação do edital. Além disso, tem também o responsável pela licitação. Olha que coisa interessante. O legislador agora, na 14133, deixou bem claro isso, ó. Tem um agente público, que é um agente público designado para ser o responsável pela licitação. Pode ter uma equipe que o assessora. Tem um agente de contratação e tem um agente pregoeiro. Só para você ter uma ideia, o agente de contratação, o agente público designado, o pregoeiro, ele tem responsabilidade, ele pode ser responsabilizado por prejuízos. E se a equipe que o assessorar de forma equivocada, todo mundo pode ser responsabilizado. Então perceba como que é muito delicada essa situação, como que a administração trata isso com muita responsabilidade. Além disso, olha aí as modalidades de licitação, olha bem. Modalidades e licitação. Perceba a diferença entre as duas leis. Quando fala de modalidade de licitação, se você pegar a 8666 e a 14133, você vai ver que na 8666 tinha coisa que na 14133 não tinha. A 8666 não falava do pregão, era uma lei específica que falava do pregão. A 14133 puxou para o corpo da lei o pregão. Além disso, a 14133 criou uma modalidade que não tinha na 8666. Então é só para vocês compreenderem essa diferença, tá certo? Não fica preocupado em decorar, não. Compreenda só a diferença, o que tem em uma e o que não tem na outra, tá certo? Continuando aqui, ó. Licitações e alguns detalhes relevantes. Olha aqui. Licitação pública, dispensa versus inexigibilidade, coloquei só para ilustrar, e coloquei essa imagem aqui, ó, do pregão e da dispensa versus inexigibilidade de licitação. Eu coloquei do pregão porque no material de vocês explorou mais detalhadamente o pregão. Aí eu vou perguntar para vocês, por que vocês acham que lá no material de vocês falou do pregão? Por causa disso aqui, ó. O pregão, ele busca mais celeridade ao processo. Além disso, aqui, ó, é uma forma de apresentação das propostas, ele facilita essa apresentação de propostas. A verificação dos documentos dos licitantes é mais rápida, é mais tranquila. Tem que ter a obrigatoriedade de um pregoeiro habilitado, então isso dá mais tecnicidade e formalidade para o ato do pregão. E aqui, ó, a competição entre os licitantes ocorre ao vivo, pregão presencial, ou online, pregão eletrônico. Então o material de vocês fez questão de destacar o pregão porque é o que nós mais vivenciamos na administração no âmbito institucional da PMMG, tá certo? Como fez questão de destacar, eu quis pontuar para vocês aqui também. Agora, isso aqui eu trouxe a título, além de falar no material, mas eu quis destacar aqui a título de curiosidade. Qual a diferença de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação? Perceba, a dispensa de licitação ocorre por conta de situações excepcionais pré-estabelecidas na lei. Então, são situações excepcionais pré-estabelecidas na lei. E a inexigibilidade, olha aqui, ó, ocorre quando é totalmente inviável a execução de uma competição. Condições também mencionadas em lei. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A Polícia Militar precisa de contratar um tipo de serviço que só uma única empresa no estado presta esse serviço. No Brasil inteiro, só tem uma empresa que presta aquele serviço. Por que você vai fazer um processo de licitação para uma única empresa? Olha o gasto que você vai ter para fazer aquele processo de licitação para uma única empresa. Imagina, hipoteticamente, tá, gente? Só tem uma empresa no Brasil que presta um serviço que a Polícia Militar necessita. Então, você pode ter a inexigibilidade, da licitação, em razão aqui, ó, que é inviável a execução da competição, porque não vai ter competidor, é uma empresa só. Vocês compreenderam, então? Tendo dúvida, dá uma olhadinha no material de vocês que ele explica tranquilamente isso, tá certo? Olha aqui, continuando também, ó. Fases do processo licitatório. As fases do processo licitatório, vamos lá. Eu coloquei essa imagem para representar, mas o importante vai ser isso aqui, ó. Na PMMG são realizados virtualmente, tá certo? E olha aqui, ó, fase interna, nós vamos ter a fase externa. Na fase interna, na polícia, tem lá a elaboração do termo de referência, que é o termo que vai contribuir para o processo licitatório, a consecução de 3 orçamentos, a elaboração do pedido de compras, tem a elaboração do processo de compras, a elaboração do edital, realizado pela CPL, que é a Comissão Permanente de Licitação, e também tem a análise jurídica. A análise jurídica está definida na lei. Tem que passar pelo parecer do assessor jurídico
No caso aqui da nossa região, tem um assessor jurídico, cada região tem uma, o comandante-geral também tem, algumas unidades têm assessor jurídico. Percebam, isso aí, gente, da fase interna, é a Distrito, a PMMG, é a equipe que faz isso. A seção que eu trabalho é a seção de contratos e convênios, tem a seção de compras. Então, todo mundo trabalha em sintonia executando esses atos. Agora, a fase externa. Como que é a fase externa? Percebam, a fase interna são os atos que a Polícia Militar executa para a implementação. A fase externa é aquilo que terceiros vai tomar conhecimento. Significa aí, ó, a publicação, edital é publicado no portal de compras, nós vamos falar mais à frente do portal de compras, os editais são publicados lá. Tem a sessão pública do pregão, que são as negociações. Depois tem a adjudicação, que é a confirmação do vencedor do certame, daquele ato. E depois a homologação, que é o ato da autoridade competente, reconhecendo o vencedor daquele certame. E aí são atos externos, por isso que é a fase externa, tá certo? Continuando aqui, ó, dos contratos. Olha que coisa interessante. Após a licitação, surge isso aí, ó. O contrato é celebrado após encerrada a licitação e com a devida homologação pelo ordenador de despesas. Por quê? Teve licitação para selecionar uma empresa para executar o serviço de conservação em limpeza. 10 empresas participaram e aquela que fez a melhor proposta ganhou. Após isso, como que fica? A empresa vai executar o serviço? Não, gente. Tem que ter um contrato. O contrato é a formalização, é a materialização, é a segurança jurídica que dá para a Polícia Militar e para a empresa. Então, por isso que é celebrado após a licitação e com a devida homologação do ordenador de despesas. E aqui, ó, deve ser claro e preciso nas condições de sua execução. Tá certo? Olha bem, eu não falei com vocês lá do princípio da vinculação do edital, olha aí, ó. Vinculação ao edital. O contrato, ele tem que estar vinculado ao edital que levou aquele processo licitatório. Isso é um dos princípios, está no artigo 5º da Lei 14.133. Além disso, o contrato tem cláusula, não tem? Olha aí, ó, cláusulas. Deve possuir as condições, os direitos, as obrigações, as responsabilidades, quem são os prepostos, como que funciona a prestação e a contraprestação do serviço, isso tudo vai estar especificado no contrato. Além disso também, a administração, apesar de ser um contrato, a gente fala assim, contrato de vontades, então não tem ali um beneficiário, mas quando nós falamos de administração pública, como nós falamos de serviço para a administração pública, a administração possui algumas prerrogativas quando se fala desses contratos, tá certo? Coloquei como característica dos contratos, nós vamos explorar daqui a pouquinho cada uma delas, a característica de ser bilateral, formal, oneroso, comutativo e intuito personae. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é isso, calma aí. E elementos dos contratos. Quais são os elementos de um contrato? Quando nós falamos de contrato, algum de vocês já fez um contrato de locação? Quando nós falamos de contrato, é um acordo de vontades. As duas pessoas estão contratando. O contratante e o contratado, não é isso que eu falei com vocês? Capacidade das partes. As partes têm que ter capacidade jurídica. Você celebra um contrato de aluguel com menor de idade, ou um contrato de uma prestação de serviço com uma empresa que é gerida por menor de idade, as partes têm que ter capacidades jurídicas. Tá certo? O objeto tem que ser lícito e possível. Você vai fazer um contrato com um objeto ilícito? Ou o que é um objeto possível? Eu quero contratar uma empresa para poder fazer um serviço de conservação e limpeza na Lua. É um objeto possível, gente? Não é possível. Então tem que ser um objeto lícito e um objeto possível. Além disso, forma prescrita em lei. O contrato tem que obedecer os regramentos definidos na lei, tá certo? Aí eu coloquei essa imagenzinha aí do contrato por ser ato bilateral e acordo de vontades, a mão celebrando isso, mas olha o que eu coloquei agora também aí, ó. Eu coloquei o seguinte, quando nós falamos de bilateral, é um acordo de vontades. Quando nós falamos formal, sempre por escrito. Na questão aqui, você pode falar, mas não tinha um contrato verbal? Gente, não fica preocupado com os contratos verbais falados na legislação civil e outras questões. Quando nós falamos aqui de licitação, o contrato aqui, ó, formal, sempre por escrito. Também oneroso, porque ele é remunerado, ele envolve recurso. A empresa que está prestando serviço de conservação e limpeza, ela está com o empregado trabalhando e vai receber por isso, então ele é remunerado, por isso que ele é oneroso. Quando fala aí comutativo, olha aqui, ó, compensações recíprocas e equivalentes. A polícia quer um serviço, a empresa presta serviço, a polícia paga por isso. Basicamente seria dessa forma. E intuito personae, o que é isso? Aqui, ó, exige a pessoa do contrato. Você tem que ter a empresa, a pessoa que representa aquele contrato. Você não pode fazer um contrato com um ser inanimado. Perceberam essa questão? Maravilha. Vamos continuar. Execução de despesa, está no material de vocês. O que é execução de despesa? Olha aqui, ó.
Nós vamos falar aqui de crédito, aí na execução de despesa. Quando falar de crédito, nós vamos falar de ordinário, adicional, especial, extraordinário e suplementar. O que significa? Faça uma leitura do material para vocês entenderem isso bem a miúde, tá certo? Bem detalhado. Crédito ordinário é o crédito orçamentário, expresso no orçamento do Estado ou em legislações específicas. Perceberam isso? Ele está expresso no orçamento do Estado ou em legislações específicas. Além disso, tem o crédito adicional. O que é o crédito adicional? Presta atenção, ó, adicional. Ó, despesas não computadas, imprevistas ou excepcionais. Então, não foi computado, é imprevisto ou é excepcional. Especiais, despesas que não tiveram dotação orçamentária específica. Então, quando não tem dotação orçamentária específica, é o crédito especial. E o crédito extraordinário, gente, olha aqui, ó. Lembra de guerra, calamidade pública, é despesa excepcional e urgente. Lembra do caso de Brumadinho, do caso dessas catástrofes que, infelizmente, acometem os seres humanos? Quando acontece um tipo de calamidade, uma enchente, um rompimento de barragem, é um crédito extraordinário. E o crédito suplementar é um reforço de dotação. Ele vai suplementar, ele vai reforçar aquela dotação. Tá certo? Também, continuando na execução de despesa. Olha lá. Agora vamos falar da gestão. Quando você fala de execução de despesa, tem gestão. O que é gestão, gente? Gestão, gerir. Olha aqui, ó. Envolve o poder de receber crédito, distribuí-los para os órgãos de execução, cancelar e suplementar dotações, acompanhar e dirigir a execução. Então, quando você fala de gestão, gente, é gerir. Nós estamos falando de recursos públicos. Lá atrás, quando falamos de orçamento público, nós falamos das responsabilidades quanto aos recursos. Então, quando você fala de gestão, é o poder de receber crédito, substituir, cancelar ou suplementar as dotações, acompanhar e dirigir a execução. É você gerir com excelência, tá certo? Continuando ainda na gestão, tem aí tipos de gestão. Olha, tem a gestão concentrada, semi-concentrada e desconcentrada. A PMMG, ela opta pela descentralização na maior amplitude. Só que existem algumas situações que, eventualmente, ela usa a centralizada. Alguém pode imaginar aí o que seria uma gestão centralizada hoje para a gente na polícia? Vamos lá. Alguém já viu alguma unidade comprar viatura sozinha? Ou comprar armamento? Negativo. Quando envolve questão global, viatura, armamento, combustível, até que combustível pode ser celebrado convênios, contratos ou convênios com os municípios. Mas vamos pegar aqui viaturas e armamentos. Quando você fala de viatura e armamento, quem compra é a Polícia Militar de forma geral. Então aí ela utiliza, neste momento, a gestão centralizada, tá certo? Continuando. Despesas públicas. Despesas públicas. Olha aqui, ó. O que é despesa pública? Despesa pública são todos os gastos efetuados para a manutenção do serviço público, obrigatórios e para a gestão do patrimônio governamental. Então, olha a essência. Quando você fala de despesa pública, é todo gasto que você emprega para a manutenção de um serviço público, entendeu? Combustível para poder fazer a viatura circular, ou também para a gestão do patrimônio governamental. Então, isso é despesa pública. Além disso, quais são as fases da despesa? Está no material de vocês. Empenho, liquidação e pagamento. Olha bem, se a despesa pública envolve gasto para a manutenção do serviço público e automaticamente também para a gestão de um patrimônio governamental, então ela tem que ter passo a passo a ser cumprido. Quando nós falamos de fases, vamos falar do empenho. O que seria o empenho aqui? Ó? O empenho é quando você cria para o Estado a obrigação de um pagamento. Quando você está falando lá de gerar para o Estado uma obrigação para ele pagar, você está empenhando. Após o empenho, tem a liquidação. O que seria a liquidação? Aqui, ó, tem por base a verificação da nota de empenho. Então, olha bem, a liquidação você tem por base, tem como referência a nota de empenho. Depois disso, também tem a comprovação da entrega daquele bem que está na nota de empenho, ou do material, ou a efetiva prestação de serviço. É quando você vai nessa liquidação. Após a liquidação, tem o pagamento. O que seria o pagamento? Olha aqui, olha, remuneração feita ao credor. Extingue a obrigação emanada na emissão da nota de empenho. Então, uma empresa de conservação e limpeza. Naquele mês, ela vai e emite a nota proporcional ao serviço que foi prestado. Tem lá o empenho, você criou para o Estado a obrigação de pagamento, firmou um contrato com a empresa de conservação e limpeza. Todo mês tem que pagar R$10 mil para a empresa. Neste mês, a empresa emitiu a nota, falou assim, ó, esse mês tem que receber R$10 mil, mandou a nota. Aí você tem a liquidação. Você vai ter lá a nota que vai verificar a execução do serviço.
Você, com aquela nota, vai verificar se foi comprovado realmente a entrega daquele serviço, se ele foi executado daquela forma, e após isso você faz o pagamento daquela nota. Quando você faz o pagamento daquela nota de empenho, ó, você extingue a obrigação emanada da emissão da nota de empenho. Tá maravilha? Continuando, os sistemas informatizados. Olha que coisa interessante. O material trouxe para vocês compreenderem como que hoje a polícia tem vários sistemas informatizados que proporcionam um controle com muita eficiência dessas atividades. Nós temos aqui o CIAF, o CIAD, o Portal de Compras e o GRP Minas. Eu não vou esmiuçar todos aqui não, mas dá uma lidinha depois na apostila aqui, é só para vocês compreenderem a essência. O CIAF é o Sistema Integrado de Administração Financeira. Aqui, o que faz o CIAF? Processamento eletrônico das atividades e permite maior controle e transparência dos gastos públicos. Gente, eficiência, tá vendo? Permite o controle, processamento eletrônico das atividades, permite maior controle e transparência dos gastos públicos. Isso aí é garantir eficiência. Você executar o serviço através desse recurso e preservando principalmente a transparência dos gastos públicos. Quando você fala em CIAD, Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais. Então, bem, Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais. Visa controlar o ciclo de materiais, serviços e obras, também a baixa dos bens permanentes do patrimônio. Quando a unidade vai descarregar o material, manda lá para a PEPA da unidade, a unidade tem que fazer o quê? A baixa do bem permanente no patrimônio, tá certo? Portal de compras é o sistema corporativo do Estado. Então, olha bem, sistema corporativo do Estado. Então, todos os órgãos do Estado fazem parte. Permite uma padronização, um cadastro de fornecedores e também permite uma visão sistêmica e estratégica de todo o Estado. Todo o edital, o contrato, tudo é lançado no portal de compras, tá bom? Maravilha? GRP Minas é o Sistema Integrado de Gestão Governamental. Permite o compartilhamento de práticas e dados comuns. Vocês observaram que todos esses sistemas visam o quê, gente? Garantir uma eficiência no serviço do Estado. É tudo de forma online agora, tudo é lançado de forma rápida, prática. Olha como que o Estado está evoluindo e garantindo que isso possibilite transparência dos gastos públicos e execução de serviços com rapidez, com muita eficiência. Tá certo? Maravilha? Vamos agora fazer 2 exercícios para materializar isso aqui. Primeiro exercício. Quanto ao processo licitatório, é correto afirmar o quê? É correto afirmar que ele visa a proposta mais onerosa para a administração? Gente, você já mata a opção aqui. Se nós estamos falando de processo licitatório, estamos falando de atividade de administração pública, você vai executar uma coisa que é onerosa para a administração, que vai pesar financeiramente para o Estado? Não, ela visa proporcionar a proposta mais onerosa para a administração? Negativo, tá certo? Visa assegurar a participação de pessoas específicas e que agrade os gestores, além de um tratamento parcial desenvolvido, gente. Nós estamos falando de recurso público. Lembra aí da lei da improbidade administrativa. Lembra dos princípios constitucionais. Lembra lá da Constituição, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então aqui nós vamos agir agradando pessoas específicas? Negativo. Tá certo? Aqui é isonomia. Então a letra B está errada. Letra C. Por ser algo específico do processo licitatório, não visa respeitar o que é capitulado no artigo 37. Toda a administração pública subordina-se ao artigo 37, caput da Constituição Federal. Tá bom? Na verdade, toda a administração subordina a toda a Constituição Federal. Maravilha? Letra D. Ela visa a proposta mais vantajosa para a administração, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, assegurar a participação do maior número de pessoas e um tratamento isonômico aos envolvidos? Maravilha. É isso aí tudo. A letra D, a resposta da questão 1. Maravilha? Vamos lá. Questão 2. Quanto aos contratos, é correto afirmar que a administração pública deve se sujeitar a outra parte? Gente, olha, não é por ser administração pública que ela é superior a outra parte. Não é por ser administração pública que ela tem privilégios. Mas só que por ser também administração pública e estar gerindo recurso público, a administração goza de algumas prerrogativas. Então ela não se sujeita a outra parte. Tá certo? Letra B, perdão. Não é obrigatória a sua vinculação edital? Nós falamos do princípio da vinculação edital. O contrato ele tem que estar vinculado ao edital, certo? Possui como característica ser bilateral, olha, formal, oneroso, comutativo e intuito personal? Maravilha, nós falamos disso aí, tá certo? Mas vamos ver a letra D. Possui como elemento o acordo de vontades, sem, contudo, necessitar
de capacidades das partes? Olha bem, possui como elemento acordo de vontade? Sim. Mas você vai celebrar um contrato com uma pessoa incapaz, gente? Ou um menor de idade? Negativo. O objeto pode ser ilícito? De forma alguma. É possível e a forma pode ou não ser escrita em lei? Olha bem, desculpa. E a forma pode ou ser não prescrita em lei? Gente, o contrato ele é formal, tá certo? O objeto é lícito e possível e a forma é prescrita em lei, tá certo? Então essa questão também essa opção está errada. A opção correta é a letra C. Possui como característica ser bilateral, formal, oneroso, comutativo e instituto personal. Maravilha? Pessoal, brigadão, um abraço, fiquem com Deus e ótimos estudos.